todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais, e esse é o nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto nos quais a gente faz o estudo dos livros da coleção Fonte Viva, sempre um capítulo por vez, e desses estudos a gente busca discorrer brevemente, trazendo alguma mensagem que possa auxiliar, trazendo uma breve discussão sobre as mensagens para que a gente possa nos auxiliar a progredir na nossa caminhada de evolução espiritual, que tanto desejamos, que é o nosso grande propósito, sempre lembrando que somos seres espirituais passando por uma experiência material, na materialidade, que temos obrigações e deveres aqui, mas que temos inúmeras oportunidades para buscar esse crescimento. Sempre pensando que a gente deve avançar sim, mas um passo de cada vez, para que esses passos possam ser consistentes e que nós possamos compreender a mensagem que cada um desses passos possa nos trazer. E a mensagem de hoje vai nos auxiliar a entender um pouco disso que eu falei agora, né? Então nós estamos com o livro Vinha de Luz, psicografia de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E hoje nós estamos com o capítulo 84, que tem como título Somos de Deus. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Somos de Deus. Nós somos de Deus, nos disse João no seu primeiro evangelho, no capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos de sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos à mente para zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Esse capítulo nos faz olhar para a nossa verdadeira origem, a origem divina. Somos de Deus. E como eu falei anteriormente, a nossa experiência aqui nesse plano terrestre, em meio à materialidade, ela tem um único propósito de nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Cada um de nós está inserido em um meio, em uma oportunidade, em um ambiente, em uma família, em um trabalho, em um nicho de amizades, em um país, para que aquilo possa trazer recursos para que a gente alcance os degraus mais altos, para nos fazer termos consciências que somos de Deus.
Mas como é comum a gente escutar no meio espírita, né, nós somos espíritos que ainda estão engatinhando na sua jornada. Se nós compararmos, né, a evolução espiritual de um ser em meio aos níveis escolares, né, nós ainda estamos ali nas primeiras etapas escolares. Há pouco tempo atrás, nós começamos nosso processo de alfabetização espiritual, da nossa educação, da nossa orientação espiritual. O Cristo veio marcar esse ponto, né? Da nossa ponto de virada. Por quê? Nós fomos preparados nos períodos anteriores aos Cristo, né? Os profetas, inúmeros profetas, a gente não precisa citar só os profetas que estão na Bíblia ali, mas tantos outros que trouxeram mensagens divinas mundo afora, né? Que nos fizeram olhar para dentro de nós, compreender a importância do ser humano, começar a entender os valores do ser humano e nos trazer, através de ensinamentos filosóficos, por exemplo, né, os conceitos que nos auxiliam ou que nos auxiliariam, né, na nossa jornada posterior a esses momentos lá atrás, a começarmos a trilhar um caminho mais assertivo, né, para que começássemos a compreender que a gente precisa dar valor ao nosso espírito e que a gente precisa olhar para o nosso espírito como uma referência a ser desenvolvida, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais plena, né? Essa assertividade quer dizer que a gente passa por esse momento em meio à materialidade, em meio à experiência terrena, em meio à série de desafios que esse ambiente nos oferece, de uma forma mais suave, porque a gente se prende menos aos valores daqui. Não sairemos daqui, nesse momento nosso, né, de desenvolvimento, perfeitos. De forma alguma, essa é a intenção. Mas é preciso que a gente comece a olhar para aqueles pontos que nos fazem sentir e que nos fazem ter consciência de que somos de Deus, né? Quantas vezes a gente ainda fica abraçado com o nosso egoísmo, né, em relação aos desafios que a gente ainda passa, a nossa vaidade de se destacar frente aos outros, a ambição de possuir, de construir, de ter imagem, de ter posses, a revolta em meio às diferenças que nós encontramos no meio do caminho, né? As tempestades que nós acabamos por cruzar, conflitos familiares, conflitos profissionais, conflitos conosco mesmo, em relação à nossa saúde, em relação, às vezes, aos objetivos que nós traçamos para nós mesmos, mas que muitas vezes nós não conseguimos realizar, principalmente aqueles objetivos materiais, e que acaba nos deixando num quadro de ansiedade tremenda, né? Nos desgastando, nos fazendo sentir dor, nos deixando tristes, né? E a gente esquece, né, que enquanto nós estivermos ligados ao corpo físico, nós ainda estaremos experimentando esses desafios desse nosso plano. Mas é preciso que a gente comece a nos desvincular da materialidade para buscar as coisas do alto, né? Tem um pedaço do trecho aqui que fala, né? E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Nós precisamos dar valor a toda essa materialidade, a todos esses conceitos que nos cercam, que se referem à materialidade. Mas eles nos são empréstimos de forças e possibilidades para que a gente possa enriquecer o nosso próprio valor. É importante que, pouco a pouco, a gente compreenda que o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte nos compele a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus.
Então, ao invés de criarmos conflitos à nossa volta, de sofrermos com todos aqueles desafios, que a gente possa olhar para dentro, meditar com tudo aquilo que nos acontece, com todas as dores que nos alcançam, que acabam nos atingindo, para que a gente compreenda o que aquilo quer dizer para nós e, principalmente, se algo está me machucando, com certeza aquilo quer me dizer que eu devo dar um passo adiante num sentido de aperfeiçoamento, e esse passo adiante ele tem que ser direcionado para o alto. Então, para que eu possa compreender o que é aquela mensagem implícita ali, aquela mensagem que muitas vezes está camuflada na forma de uma dor, na forma de uma enfermidade, o que aquela mensagem quer me dizer, para que eu possa redirecionar as minhas energias, sempre pensando que é para o alto que a gente deve seguir e que nós somos de Deus e que a nossa jornada remete a Ele. É para lá que a gente deve seguir. Lembrando sempre que Ele nos espera de braços abertos. Cabe a nós querer parar de dar as costas para Ele e começar a nos esforçarmos para fazer essa caminhada de forma mais consciente, de forma mais efetiva. Que a gente possa buscar essas coisas do alto e que a gente use todas essas dores que nos atingem, que nos alcançam, como instrumentos da nossa melhoria, tendo a consciência que são empréstimos e possibilidades que nos são oferecidas, né? Então, não dizendo que a gente não deva dar valor para as coisas da materialidade, mas que a gente não a coloque em primeiro lugar. Que a gente dê sim valor a tudo aquilo que a gente tem à nossa volta, entenda o que cada uma dessas coisas representa para nós de verdade, no nosso mais íntimo, no mais íntimo do nosso ser, mas que a gente deve buscar esse crescimento espiritual. E que o Cristo nos deixou o seu exemplo de vida como um manual de vida do ser humano, né? Que é através do amor, da caridade, da compreensão, da compaixão, é que nós alcançaremos esses degraus cada vez mais elevados. E que a gente tenha consciência e possamos compreender que nós somos de Deus e que a nossa caminhada para Ele, né, rumo a Deus, nos pede que nós tenhamos cada vez mais consciência. Então, ao invés de fugirmos das nossas dores, dos nossos conflitos, vamos entrar para dentro de nós e ver como aquilo nos atinge e tendo a consciência também que só nós podemos mudar isso. Se uma dor me atinge, eu não posso, de repente, controlar aquela dor que é arremessada, aquele motivo da dor que é arremessado para mim. Mas eu posso mudar a minha reação em relação a esse estímulo. Através dessa mudança das nossas reações é que nós realmente conseguiremos alcançar esses caminhos cada vez mais elevados. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.